Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Falcamos com mais um episódio para vocês e hoje eu quero trazer o jogo Assistente de Mortuário. Eu já há muito tempo atrás fiz uma review falando um pouco sobre a parte demo, mas estou aqui para falar sobre o jogo propriamente dito. Obviamente não dá para falar sobre o jogo todo, porque seria muitas horas de gameplay, ainda mais que eu quero falar um pouquinho sobre a parte narrativa, a parte de mortuário propriamente dito, porque fiz os cursos, eu também tenho algumas literaturas, além de ser um entusiasta do assunto. Obviamente, eu quero trazer uma jogatina um pouco mais direta, onde eu possa explicar um pouco fatores de ambientação, worldbuilding, gatilho de autoridade, descrição, função de objeto, função de cenário, transposição de narrativa. Então, o objetivo desse episódio de hoje é a gente ir alguns minutos para dentro, avançar um pouco e explicar um pouquinho sobre alguns elementos. Obviamente, se você gostar desse tipo de conteúdo, eu posso fazer uma parte 2, uma parte 3, continuando o jogo, enquanto eu vou explicando algumas situações que eu acho que são interessantes, mas o objetivo de hoje é dar um en passant em alguns elementos narrativos, worldbuildísticos, gatilhos e outros fatores interessantes. Então, bora lá falar um pouquinho sobre o Assistente de Mortuário. I'm so glad it's almost over. Congratulations, sweetie. Thank you. I'll never understand why you chose such a macabre field. There's nothing disturbing about it. It's just that I'm proud of you. I really am. You've come so far. So, you haven't told me what's next. Will you get a job where you are, or...? they actually have everyone they need. But my old teacher, Mr. Delver, transferred me to his office to finalize my internship there. Oh, well, that's good. I remember you mentioning him. Where's he located? Are you moving away from me? No, I'm not moving. He's actually located around here. Riverfields. Oh, Rebecca. I don't like that. Grandma, Even I've heard things about that place. I'd just be worried about people you. make up stories. Death is a scary thing to a lot of people. And we try to explain things we don't understand, and we want comfort when we lose someone we love. I mean, no one's embalming any ghost bodies or whatever. It's fine. All right. I'm sorry. But I wanted to give you this anyway. So, here. I don't know if I want that. Just take it, please. It should be yours anyway. Thanks. All right. Enough spooky stuff. I'm so proud of you. When is all this happening? When do you start? I've actually been there for a few weeks now. My review is tomorrow. O que é interessante sobre essas questões, eu acho que quando a gente fala sobre narrativa de terror, muitas vezes a gente tem que se preocupar um pouco com a questão da ambientação, né? E a ambientação é algo importante porque nós precisamos de fatores motivacionais para que algo aconteça, para que o terror aconteça, para que a ambientação aconteça. E a gente Alright. tem aqui Here we go. A gente tem aqui alguns elementos que são interessantes, como, por exemplo, aquele clichê da gente ter que ir até lá, o clichê de as pessoas acharem coisas e a gente achar outra, que tal coisa acontece e por isso X e Y, ou pessoas céticas e os religiosos. Então existe sim alguns elementos que giram a motivação do terror para que a gente consiga entender elementos que fazem que tal coisa aconteça para cá ou aconteça para lá. É bem legal porque quando a gente pensa em narrativa de terror, a gente tem que imaginar não apenas ambientação em si, mas motivações. Porque a motivação, o ceticismo e outros elementos psicológicos do protagonista são aqueles elementos que vão fazer com que a história se mova.
Porque senão seria muito simples. Ah, eu estou com medo, não vou participar. Ah, eu acho isso um pouco absurdo, não vou fazer isso. Mas precisamos que aconteça. Só que aquela coisa de, as pessoas não funcionam assim, ou funcionam assado, ou personagens protagonistas de terror são burros. Aí vai de você, escritor, escritora, entender a psique humana, como eu falei, motivações, a ideia de ambição, a ideia de ir atrás, curiosidade, benevolência, paixões, amores, vontades, tudo isso gera pensamentos de vou fazer, não vou fazer, vou ficar, não vou ficar. Então, isso interfere diretamente nas suas narrativas. Então vamos nessa, né? Então, como todo jogo de point and click, Rebeca, é a última coisa que esqueci para lhe dar. Pegue um lápis na mesa e assine. Obrigado, Zoe, boa sorte. E é interessante porque quando a gente fala sobre boa sorte, é bem legal porque isso gera dois pontos interessantes. Tanto boa sorte no quesito narrativo, né? No caso, boa sorte com a sua entrevista, boa sorte com a sua avaliação, boa sorte com o seu emprego, boa sorte. E quanto boa sorte, né, no quesito amplo do gênero, onde, vamos agora adentrar num mundo mais paranormal, mais aterrorizante, mais tudo isso, e isso vai gerar coisas. Então, boa sorte. A parte mais narrativa do... Só confirmo. Que eu queria. Certinho. Rebecca, great, perfect timing. I just finished with Mr. Dalton here. Please wheel him back to cold storage and bring us Mrs. Page. Ok. Mas eu ficar puto com essas coisas é a demora do negócio. Provavelmente deve ter uma maneira mais inteligente de fazer isso, né? Mas gente deve ser mais fácil de simplesmente fazer isso. Eu acho que seria muito chato, muito. Eu vejo a galera jogando isso. Ele tem uma maneira mais inteligente de fazer isso, só que não sei se All right, I'm just finishing up something here, so why don't you grab the clipboard and start recording identifying marks. I'll get out of your way when you're done and let you hop in here. E, né?
Sempre colocando aqui as identificações. Bem, o que é interessante que eu acho que vale a pena a gente até começando a fazer a avaliação aqui, é que aqui mostra, né? Cabeça, ombro direito, ombro esquerdo, tararara. E é legal porque nós estamos falando de posição anatômica, né? Então, posição anatômica, pés, no caso, o ideal era ser levemente abertos, mas não tem problema, né? Cabeça para cima, palmas, né, espalmadas para cima, pés paralelos, levemente abertos, porque essa é a posição que a gente estuda na área de anatomia. Então, o importante é ter esse referencial para que todas as estruturas estejam sempre no mesmo referencial. E a ideia é você perceber que aqui, no caso, o que seria o ombro, no caso, nossa, tá na minha direita o ombro esquerdo, porque na posição anatômica a gente usa sempre o referencial do paciente. Não adianta falar assim, aqui meu braço direito, a parte superior do pilírio estomacal fica aqui na minha esquerda. Aí vai lá, abre o paciente na esquerda, você vai achar o fígado dele. Então, o interessante aqui é saber que quando a gente está fazendo o estudo anatômico, referência sempre é o paciente. Então, o seu ombro direito é o ombro esquerdo do paciente e assim por diante. Então, o que está na sua direita vai estar na esquerda dele e vice-versa. E outra coisa que é interessante é que dependendo de cada um dos protocolos, que seja ele estadual, municipal, federal, internacional, cada um existe um protocolo direto para fazer a avaliação do corpo, né? Na parte de escoriação, a parte de infecções e tudo mais. E normalmente, pelo menos eu prefiro começar sempre de baixo para cima, porque a gente percebe que existem diversos sintomas e diversos detalhes da necropsia que sintomas secundários acontecem nos membros. Então, você encontrar sinais secundários dizem muita coisa do que sinais primários. Sinais primários podem ser de diversos elementos diferentes. Então, entender que, por exemplo, existe uma escoriação num membro, ou uma infecção, uma hemorragia, um hematoma, ou qualquer outra coisa que você encontra nos membros, seja membros superiores ou inferiores, pode dizer muito mais coisa do que simplesmente a ação direta. Beleza, porque um buraco no peito, ok, buraco no peito. Mas às vezes você encontrar infecções no pé, ou sintomas de bactérias, ou algum tipo de apodrecimento, você encontra detalhes muito mais finos nos membros. Então, particularmente, eu prefiro fazer a avaliação de baixo para cima, começando pelos membros. Caso queira fazer por cima, faz uma avaliação dos membros superiores antes de entrar detalhadamente no tronco, abdômen e cabeça, porque são partes muito mais sensíveis e com muito mais informações, né? Então, começando aqui, vamos começar aqui embaixo, os pés, como particularmente eu gosto, então, para fazer aqui as inspeções, né? Então, a gente percebe que, por enquanto, na parte de pé não tem nada, né? Então, aqui, joelho, canela, pés. No caso, eu abriria os dedos para saber a questão de possíveis micoses, bactérias e tudo mais. E, né, por enquanto, a gente vai vendo que tem que fazer essas avaliações, né? Então, vamos lá, aqui na parte de corpo, a gente giraria, não encontramos nada de especial aqui, nem nada. Coluna, pescoço girado, não tem nenhum. Vamos ver. These old windows never stay latched. Medinho básico, né? Mas ok. Vamos ver então aqui braço. Por enquanto nada. Mas aqui encontramos algo aqui. O interessante é que foi colocado aqui, né? Você faz o movimento ulnar, então a gente percebe que aqui houve algum ferimento nessa parte aqui, ó. Você percebe que aqui na questão de pulso, então aqui no caso, quando a gente fala do paciente, a moça colocou como hemangioma, né? Então hemangioma, diferentemente de hemorragia é um processo contínuo de sangramento, e mais um hemangioma está mais relacionado à questão de uma pressão, né? Então, se eu pegar aqui na questão de pulso, então provavelmente deve ter tido algum tipo de batida ou algum tipo de apoio que foi ferindo
o corpo dela, né? Então você percebe que aqui na parte de braço direito ela colocou como hemangioma, né? Então ver aqui a avaliação de pé, né? Por enquanto nada de especial aqui nessa perna, mas aqui a gente já percebe que tem alguma coisa aqui nesses furúnculozinhos aqui, a gente percebeu um pouco essa diferença. No caso, ela colocou como manchas. No caso, eu não colocaria tanto como manchas, eu colocaria mais como algum tipo de furúnculos, e considerando essas manchas relacionadas a possíveis, talvez, infecções, eu colocaria mais relacionado, porque mancha, ele é mais mancha mesmo, né? Que você percebe que ele é mais regular, você percebe que existem outros fatores relacionados, mas aqui eu colocaria mais como um possível furúnculos, bolhas ou coisas relacionadas aqui. Girando, aqui ó, uma outra aqui, a gente viu que tinha uma mancha aqui na parte do pulso, agora aqui na parte da palma, onde aqui o jogo colocou também como hemangioma, né? Então seria essa questão mais pontual de pressão. Eu, novamente, faria de forma diferente, né? Vamos ver aqui, vamos girar o corpo, achamos aqui, ó, uma escoriação aqui, ferimentos aqui atrás. Great. Climb on in here and put everything into the record system. Don't forget to take the printout to the front desk so Zoe can add it to the packet for the family. After that, we'll get started. No caso aqui, você percebe que, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nessas escoriações, existe um detalhe importante. No caso, eu vou colocar como abrasão leve. É interessante porque quando a gente fala sobre abrasão, é um termo muito específico, né? Porque quando a gente fala sobre abrasão, então significa que houve uma ação provavelmente dela, né? E considerando aqui, na verdade nem foi ombro, né? Mas a parte aqui de trás, você percebe que encaixa meio que quase que perfeitamente com a mão pegando aqui atrás, né? Aqui na parte mais escapular. Então é interessante a gente imaginar que, considerando que a gente tem, né, hemangioma na parte da mão, palma da mão, no pulso da outra, e escoriação, que provavelmente deve ter alguma relação com um tipo de coceira ou coisa do gênero, então é interessante a parte de avaliação em cima desses registros. Então é interessante, quando você for fazer a avaliação de corpo, fazer isso. E quando a gente falamos sobre narrativa, é interessante a gente imaginar o seguinte: quando existe uma conexão direta entre o terror que você quer fazer e também a parte médica, é legal porque, por exemplo, aqui nesse concurso que eu participei, aqui Lugares Sinistros, tem um conto que particularmente eu adoro, algo que eu fiz que particularmente eu adoro, que fala sobre a autópsia de ninguém, o nome da história. E existe uma linha de raciocínio que eu fui desenvolvendo para que você criasse uma percepção onde o que está acontecendo com o personagem é sobrenatural, é loucura, é insanidade, é possessão, o que pode ser? Existem diversos elementos que trazem esse tipo de conexão, e o legal é perceber que existe todas as conexões, e quando você vai construir a sua história, criar um elemento onde gera assim essa narrativa, onde você cria isso, você pode colocar, não, isso acontece normalmente devido a situações A, B, C e D, devido às construções A, B, C e D, e com isso você vai gerando perspectivas, gerando ideias, que vai gerar expectativas futuras, que obviamente você tem que ir dosando isso da maneira mais interessante, né? O sistema de registro. You'll die here. What was that? I didn't say anything. You all right? Yeah, I'm fine. Sorry. Então aqui na parte de cabeça não tem nada. Ombro esquerdo, abração. Ombro direito não temos nada.
Perna esquerda, colocamos aqui manchas. Braço esquerdo tem um hemangioma. No braço direito também hemangioma. Na perna direita a gente não tem nada de envio. Então a gente percebe que quando vai fazer os registros, obviamente é interessante registrar certinho o que precisa ser registrado, né? Time to embalm. Então vamos agora à parte mais interessante, balsamento. All right. I've set everything out so you can just go ahead and get started. I'll be monitoring. Everything's on your list there if you need it. Tira o corpo, inspecione e comece. Então, vamos começar primeiro pela prenda a boca fechada com o injetor de agulhas e as agulhas com arame. O que é interessante nisso? Quando a gente fala sobre o embalsamento, a gente está preparando o corpo para um funeral, para investigações e para outras coisas, né? Então, principalmente a questão de enterros né, e o importante também tem a questão estética, né? E quando a gente usa esse tipo de agulha, serve para a gente prender tanto as estruturas maxilares e mandibulares para que a boca fique fechada. Boca fechada, nariz inteiro, rosto preenchido, olhos preenchidos, líquidos preenchidos, retirada de fluidos e outras coisas que são interessantes para que o processo aconteça de uma maneira mais saudável para o corpo e para as pessoas que vão estar lá no processo de embalsamento e também no processo de velório e tudo mais. Então, principalmente aqui, tem a função de manter essa boca fechada, porque tem a questão do hálito, bactérias, saliva, né, e diversas outras coisas. Então, mostra essa ideia do agulhamento mais pontual, né? Aqui. Perfeito, então vamos lá fechar a boca da senhora. Importante, né? Faz aqui a fixação da maxila e a fixação da mandíbula aqui embaixo, né? Eles têm que tomar cuidado também para não estourar parte de osso, né? Mesmo sendo... There we go. O osso tem toda essa parte, então mantém-se aqui atrás. Depois ele pede para inserir os tampões de olho para manter os olhos fechados, né? Então primeiro existe o fator estético, porque você vai... vai manter o olho, e também pelo fato de que quando a gente fala sobre os olhos são um dos primeiros que são dissolvidos durante o processo, devido pelas bactérias e degradações. Então, os tampões servem tanto para retardar o processo, além de manter o formato do olho, porque um afundamento faz com que o olho fique afundado, a parte cartilaginosa vai afundada, as partes moles são afundadas, então a gente tem essa parte mais para manter-se os olhos fixados na posição que deveria ficar. Então agora a gente tem aqui para encher esse negócio. Então a gente tem aqui, ó, glutaraldeído, o metanol, o umectante e o formaldeído. E é interessante porque cada um desses compostos eles servem para... dentro do embalsamento tem algumas funções diferentes. Aqui no jogo, acredito eu que a ordem não faça diferença, só que na mistura existe meio que uma sequência certinha pra gente ir colocando. Como, por exemplo, colocar o glutaraldeído. O glutaraldeído, ele é um agente fixador, né? Então, ele é um fixador igual ao formaldeído, né? Que é o formol que mantém-se as células conservadas. Só que, devido ao fato dele ser menos volátil,
o ideal é ser o primeiro, porque apesar de ele preservar estruturas, ele é mais suave. Então, para a inserção dos compostos que são mais voláteis, ele serve como esse agente fixador dos próprios outros compostos que vão ser colocados. Como, por exemplo, aí, o metanol, ele é um estabilizador do formaldeído. Porque como o formaldeído, ele é um degradante meio, tipo, ele é um impedidor muito forte, o formol em si, ele é um composto muito forte e irritabilizante, para evitar a polimerização, porque o que acontece? Quando você junta o cloraldeído com o formaldeído, ele gera partículas, por serem fixadores, ele gera coágulos, né? Então, o metanol, além do agente antibactericida, né? Agente bactericida, desculpa, né? Antibactericida, um agente bactericida, ele tem a função de estabilizar o cloraldeído quando for juntar com o formaldeído para que não gere uma pasta, né? Já que a gente está precisando de um composto que fixe as células, eles precisam reagir com as próprias células de uma forma geral, né? Então, como o formaldeído ele tem essa estrutura muito mais volátil, ele serve para meio que estabilizar tudo, principalmente a questão da rigidez dos órgãos e músculos para manter o corpo fixado da maneira que deveria ser, né? E esse umectante é interessante porque ele serve para hidratação. Como o formaldeído e o glutaldeído, eles são agentes meio que tipo de preservativos, ele precisa secar a pele juntamente com o metanol para que as bactérias mantenham-se longe o máximo possível para que retarde o processo de decomposição e fique mais tempo fixado. E o umectante, ele serve como uma hidratação mesmo sem água. Então, a pele, a estrutura se mantém elástica minimamente para você manter o movimento, porque se for simplesmente o cloraldeído e o formaldeído apenas, eles vão manter rígido, duro, seco e paralisado. Só que o umectante mantém levemente o movimento dos órgãos, dos tecidos, para que sim se mantenha estabilizado mesmo sem nenhum tipo de hidratação com água propriamente dito, porque senão pode ter problemas gerais. Sometimes we get chemicals that haven't been stored properly, and it can make them pop like that. Just keep doing your thing. I'll get it. E sustinho básico, né? Que a gente tá tão preocupado com um processo que a gente esquece que a gente tá num filme de jogo de terror. É massa, então a gente tá colocando meio que numa ordem aleatória, só que realmente o ideal seria primeiro coloca-se o cloraldeído, coloca-se o metanol, depois coloca o umectante para depois colocar o formaldeído em proporções corretas, porque senão pode dar uma certa questão de reação. Então, cuidado quando for fazer a avaliação mesmo do coisa, né? Agora a gente precisa abrir e o que colocou, né? Precisa cortar a carótida e a jugular, né? Apesar de a gente colocar, né, a jugular fica aqui. Não é que ela fica aqui. A gente, tá apertando a minha jugular. Então, é que na verdade, quando você aperta aqui, você tá apertando a carótida e a jugular, né? Então, a gente percebe que ao fazer a incisão aqui, ó, a gente percebe que aqui em cima a gente tem a carótida e a jugular se encontram um pouco abaixo, né? As veias um pouco mais para dentro e as artérias um tanto mais para fora nessa posição, né? Não são todas que são nessa posição, obviamente, né? Então, I'm missing something. verdade. Vou colocar a pinça primeiro. E sem a pinça a gente não consegue estabilizar a abertura do negócio, né? A pinça bonitinha aqui.
essa. Daí a gente coloca a sonda. Porque agora, o que acontece? Vamos ter a extração dos líquidos através da jugular, né? Por quê? Quando a gente fala sobre a saída de líquidos, a gente tem que tirar o máximo de sangue que puder para poder evitar o apodrecimento direto das coisas. Então, é colocado por essa bomba todo esse líquido interno e vai limpando toda a parte de sangue. Então, em tese, depois que ficar transparente, significa que foi feita grande parte da drenagem e assim a gente considera que já está bom. Você está vendo até que o jogo está aos poucos deixando assim, então a gente percebe agora que está tudo a pé de som a maquininha, então provavelmente já está tudo bonitinho. Aqui, desligue a bomba e remova a sonda, obviamente. Deixar a senhora e a gente fecha bonitinho. Obviamente deveria ter uma pinça aqui incisiva, incisão e papapá e tudo mais. Mas a gente percebe que foi feito tudo bonitinho. Então aqui agora vamos pegar a bolsa de infusão. A gente precisa encher a bolsa de infusão com fluido. E infusão, porque agora a gente vai colocar ali dentro. E temos que usar esse negocinho, o trocarte. Porque o que acontece? O trocarte, ele vai adentrar aqui na região abdominal, onde a gente vai preenchendo os líquidos, as áreas internas com o líquido que a gente... I can't use that here. E... beleza. A gente faz a incisão aqui na estrutura abdominal aqui, próximo do diafragma, encontra a área e vai preenchendo toda a cavidade. Que em tese, quando você faz isso, ela vai ganhando volume. E assim ela vai ganhando volume abdominal, né? Vai preenchendo toda a cavidade com o líquido até que There we go. ela esteja tudo preenchida. Fecha tudo certinho. Beleza, agora precisa fazer a parte de limpeza. E tudo. Então, sim, pelo menos o que a gente percebe de processos de processos internacionais de embalsamento, o jogo até que tá fazendo bonitinho todas as etapas certinhas dentro do processo de embalsamento. Então, agora dá uma limpadinha aqui, né? Negocinho, porque senão não faz nem sentido. Então, esperar de limpar e aplicar o hidratante. Esse hidratante. Então, limpa bonitinho. Vamos então agora hidratar. E assim, e esse hidratante não é um hidratante com água, tá? Desculpa. É um hidratante que... opa! Tell you what, What? why don't you go ahead and head out? I'll take over from here. Are you sure? I just got here. Don't worry, you're doing great. I'll get the last of your paperwork sorted today and call you in for your first shift. Okay. Go ahead. It's fine.
I'll give you a call when we get someone in. It was just really weird. So some stuff fell over. That's not a big deal. No, I know. It wasn't even my fault, but he sent me home right after that. I'm just really worried. He was supposed to finalize my stuff today. And he said he would, right? Yeah. So that's a good thing. Yeah, it just didn't feel like he meant it. Like he just said it to get me out of the building. Wait a sec, I have another call. Hello? Hey, Rebecca. It's Raymond. Oh, hi, Mr. Delver. Look, if I did anything wrong today, just... No. I wanted to apologize. You've done a fantastic job. I'm just not feeling too well. That's actually why I'm calling. I know it's late, but we just got 3 new cadavers, and no one else can make it in right now. I was hoping you could come in and take care of them. Well, yeah. Are you sure? I mean, of course. Excellent. You're doing me a huge favor. I took care of the rest of your onboarding. We're all set. And your new badge is in your personal belongings drawer in the back room. That's great. Thank you. I'm on my way right now. I hope you feel better. Thanks again. I'll see you tomorrow. Bye. Holy shit! That was him. He signed me on. He needs me to come in tonight. See? I told you it was fine. Congratulations. Thanks. I have to go, like, right now. I'll talk to you later. Where are my keys? Então, é interessante porque a gente percebeu que ele trouxe alguns elementos narrativos interessantes. Primeiramente, foi algo meio estranho, né? Porque nós temos agora a questão de uma motivação. Porque, eu quero que você volte, tá tudo muito bem, só que tá estranho, ele gagueja, ele reluta. Então são diversas informações interessantes que você vai pondo aos poucos como escritor, escritora. Você vai colocando as informações aos pouquinhos, gerando certas dúvidas que fazem com que a gente tenha, assim, um certo quê de fazer algo X ou Y, né? E legal, porque a chuva traz também esse impacto de ser algo mais introspectivo e coisas assim. Right. Guess I'll head to the back and get started. Devido ao fato de que a chuva já traz esse simbolismo por detrás, né? Hi, Rebecca. Mr. Delver, I need help. Someone's outside the mortuary. Just try to stay calm. I know you're scared. I'll unlock the door in a moment. What? This is very sudden, but listen to me. We have to start right away. I'm sorry. I didn't know until it made itself known this morning that it was here, let alone bound to you. I had no way of knowing the possession had started. What? Look, this isn't funny. Stop. You need to take this seriously. You need to act quickly. This is insane. I'll just leave. I'll just fucking leave. You can't leave, Rebecca. I can't allow that for you or for others. It's far too dangerous. What am I supposed to do then? Most bodies I work with at night are fine, so we stay calm, okay? We embalm, file the paperwork, everything. Treat it like a normal day. Staying focused will help. I left some things for you on the desk. I'll call again when you get to the embalming room. No, wait. Ugh, damn it. What the fuck? This is insane. Okay. This is so stupid. It's just some hazing for the new girl or something. Just play along and do your job.
Você percebe que o que ele fez aqui foi um infodump muito forte, né? Ele verborrajou tudo, vomitou todas essas coisas. Só que o interessante é que, apesar de ser um infodump muito forte, ele trouxe algumas perguntas, né? O porquê disso, o porquê daquilo. Então, apesar de ter sido um infodump, foi algo que a gente chama de levantar a lanterna. Ele levantou as informações, gerando as perguntas, não deixando que ela falasse, e assim controlando o ritmo da narrativa. Onde ele falou isso, pá, acabou. Então é interessante o fato principalmente de que, se por acaso você for considerar que existe sim essa narrativa e esses pontos que vocês vão abordar, coloque de uma tal forma que gere essas perguntas, e as perguntas que têm que ser ou respondidas pela própria narrativa, com os acontecimentos de forma indireta, ou explicadas de alguma forma mais direta devido às situações com o personagem A, B, C ou D. Com um fantasma, um possessor, um demônio, ou a própria pessoa, você falando. Então o importante é que, se for acontecer o infodump, que gere pelo menos uma levantada de lanterna, gerando as perguntas certas, as questões certas, mesmo que isso gere, nossa, mas por que disso, por que daquilo, para que tal coisa gere um fluxo narrativo e assim a gente chegue nos pontos que a gente achar mais interessante. Agora, começa o You're recorde. quitting tomorrow. I mean, who does something like this? All right, listen carefully. Look, I'm sorry, but this entire thing is extremely unprofessional. If this is how you treat new hires, I don't think I can work for you. This isn't funny. Rebecca, you don't have to believe me, but I hope you do before it's too late. The only way to save yourself is to banish the demon before you're too far gone. To do that, you will need to learn the demon's name, bind it to its chosen body, and burn it in the retort. Look, I know this is a lot to take in. I wish I could do more for you. I had years to learn what I know. You have hours. I've recorded a number of cassettes to instruct you, in the hope that having a physical object with a known message will help you stay grounded. I won't be calling again. You can't trust the phones. Anything can be manipulated. Listen to the tapes. Learn the demon's name. Burn the correct body. The most important thing in the room is in that cabinet. Open it up. Good luck, Rebecca. I'm sorry this had to happen. This is insane. Whatever. Just be the professional one, grab a body, and get started. At every moment, the demon is funneling its energy through you, weakening you, until you are unable to resist. Identifying a demonic entity is a delicate balance. The further you are from possession, the more time you have. The closer you are, the more the demon will make itself known, allowing you the information to guess its name and the body it's bound to. The only way I've found to tell how far along a possession is on your own is to scribble on a piece of paper. Don't think about it, just scribble. Look carefully. If you notice anything strange, it's starting to take hold. There's a notepad and a pencil on the desk in the front room. Checking from time to time can give an idea of how long you might have. The Night Shift Database, a computer program combining all my findings into one reference point. The database contains all the information on the process of expulsion, the tools used, and most importantly, all the markings of the known demonic names. If you ever forget what to do, replay these tapes or look it up in the database. The collection of demonic names is the most crucial piece to the puzzle. You will need this information. My ID card is in my personal belongings drawer. On the back is the passcode to access it. Use it. Pessoal, antes da gente continuar as investigações, eu acho que vai demorar bastante, a gente já evoluiu bastante no jogo.
mas acredito que já dê para ter uma noção bem legal. Se por acaso você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, já se inscreve no canal se é a primeira vez que você chega. E se você quiser, eu posso continuar o jogo trazendo diversos outros elementos que eu for aí pegando. A parte narrativa, descritiva, a parte de gatilhos, como eu trouxe para vocês, ambientações e outras ideias que são interessantes para caso você queira se aprofundar mais nesse gênero do terror, principalmente nesse terror médico ou o terror de possessão ou o terror paranormal, dependendo da forma que você for querer ir lidando. Se você já quiser, deixa nos comentários que com certeza eu continuo gravando enquanto eu estiver jogando e vou trazendo as explicações, os elementos e diversas outras narrativas, porque, pelo que eu soube, tem diversos finais, tem diversas continuações e a gente pode ir evoluindo na narrativa de acordo com os elementos. Se você chegar até aqui, deixe seu like, se inscreve no canal e com certeza a gente vai criando diversos elementos que eu acho que vale super a pena a gente ir seguindo. Você abuda suas criações e deixa os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!